queridas irmãs, queridos irmãos, que saudade dessa música, do nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É uma alegria muito grande podermos dar continuidade a estes livros maravilhosos, que, neste caso, o livro que vamos começar hoje, já é o 8º na sequência que teve início em nosso lar. Você já vai encontrar os 7 outros livros disponíveis nos diversos canais, seja na TV Mundo Maior, seja na nossa TV Alvorada Espírita, no YouTube. Lá você terá um canal específico para o Espírito da Letra e pode acompanhar todas as outras obras que vieram antes, onde nós pudemos aprender muitas das lições que o mundo espiritual nos apresenta como uma ilustração, como um aprofundamento dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz nas obras básicas. É fundamental que nós nos dediquemos a isto. E você vai ter o Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação e o último que foi Entre a Terra e o Céu. Você pode, acompanhando estas obras, enriquecer não só o seu vocabulário, mas a compreensão de vários temas, porque cada um destes livros ele traz uma temática bastante central para que nós nos preparemos mais naquelas áreas. E isso ajuda a que você possa depois conciliar problemas pessoais, dúvidas que você tenha no seu dia a dia, em conversas com amigos, opiniões conflitantes sobre temas da doutrina espírita, e você encontrará nestas obras que já foram feitas no Espírito da Letra estes componentes que são muito instrutivos e muito importantes. Hoje, com muita alegria, nós vamos começar o 8º livro. O livro se chama Nos Domínios da Mediunidade. Você verá a capa ou as capas, né? Porque os livros de André Luiz sofreram várias alterações de capa ao longo dos anos e todos eles contêm a mesma história, o mesmo teor, mas as capas muitas vezes nos chamam a atenção e é por isso que nós colocamos para você ver, porque as capas mais antigas, às vezes você já viu lá na estante da sua casa. Não, eu tenho esse livro em casa, eu nunca vi, mas olha que interessante, agora eu estou vendo que é esse o livro que o Espírito da Letra vai começar a estudar. E é muito importante. Esta também é uma obra que vai abordar aspectos ligados às questões da mediunidade em seus diversos ângulos. E o mais interessante é que, ao lado desta obra, o escritor espírita, o estudioso Martins Peralva, escreveu um livro que se chama Estudando a Mediunidade. Você verá também na tela as capas deste livro, Estudando a Mediunidade. Não é que André Luiz não contou tudo e que o Martins Peralva veio depois complementar. Não. É que quando você tem uma obra tão rica como é a de André Luiz, sobretudo na questão da mediunidade, você se sente inspirado, como aconteceu com esse escritor espírita, José Martins Peralva, a abordar, a enriquecer, a comentar assuntos correlatos. E com base nisto, o Martins Peralva propiciou nesta outra obra, Estudando a Mediunidade, que foi, veja só que interessante, foi prefaciada pelo Espírito Emmanuel. Não foi escrita assim, sem uma autorização espiritual. Não, Emmanuel faz o prefácio da obra de Martins Peralva também. E, obviamente, com isto, demonstra que o conteúdo de estudo que Martins Peralva desenvolveu durante esta interpretação ou este comentário dos diversos capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade será muito útil para quem estiver estudando essa questão. Nós, no nosso programa, nos restringiremos ao livro em foco, Nos Domínios da Mediunidade.
Porém, eventualmente, quando surgir a oportunidade, da mesma forma que nós usamos as imagens do Projeto Imagem do nosso querido Américo Sucena, poderemos comentar coisas que estarão vinculadas aos comentários também, aos adendos, à reflexão que o livro Estudando a Mediunidade nos apresenta. Porém, para você que gosta de estudo, que gosta de aprendizado, e aliás, para os médiuns em geral, é muito importante fazer não só a leitura dos domínios da mediunidade, como, da mesma forma, estar com a mente voltada para este outro, que é o estudando a mediunidade. Assim, todos poderão se beneficiar duplamente. A questão mediúnica, ela é fundamental nos dias de hoje. Todos nós temos coisas interessantes ou que já aconteceram conosco, ou que você já ouviu alguém contar para você que realmente é estranho o que acontece com ele, o que acontece com a pessoa. Por exemplo, você já pensou em alguém e depois, no mesmo dia ou no dia seguinte, essa pessoa foi te visitar ou você encontrou com ela no shopping ou encontrou com ela na rua. Não aconteceu já isso com você? É interessante este fenômeno. Você fala assim para a pessoa, nossa, você não morre mais. Eu pensei em você ainda hoje. E ó, você me telefonou, a gente se cruzou aqui. Você está bem? Que bacana, que coisa interessante. Ou você pode ter passado por uma situação diferente. Você nunca foi em determinado lugar, nunca esteve lá, vai pela primeira vez. Mas você chega naquele lugar e você olha para a paisagem ou olha para os edifícios e fala assim, nossa, que estranho. É a primeira vez que eu venho aqui, mas parece que eu já estive aqui. Eu já passei aqui, eu sei. Eu sei que se eu virar aquela esquina vai ter um chafariz. Eu sei que se eu olhar para o outro lado vai ter uma descida, depois eu vou ver um morro. Nossa, que estranho, é a primeira vez que eu venho aqui. É, né? Que engraçado. Ou então, você se encontra com uma pessoa e você se sente atraído ou atraída espontaneamente. Essa pessoa também é a primeira vez que você encontra, você tem afinidade com ela, você tem facilidade de, olhando, você sabe, nossa, essa pessoa é tão simpática, nunca te fez nada para te agradar, mas você se sente assim, inclinado ou inclinada, não por causa da beleza física, não é nesse sentido que eu me refiro. Não porque você quer conquistar a pessoa, porque ela é a bonitona do pedaço, ou ele é o tubarão que chama a atenção da mulherada. Não. É porque você tem uma afinidade. Então, são pessoas simples, são pessoas de aparência normal, mas que você se dá bem, espontaneamente. Algumas pessoas você nem tem vontade de conversar, mas tem algumas que, pelo seu estado vibratório, ou por alguma mágica, vamos dizer assim, não é? Do relacionamento, você se sente mais afinizado. E o inverso também é verdade. Você, às vezes, não conhece a pessoa. É a primeira vez que está tendo contato com ela. Mas alguma coisa diz assim, eu não vou com a cara desse infeliz aí. Cara, aí não me inspira coragem, não me inspira segurança. Não quero muito aproximação com ele. Mas não te fez nada. De onde vem essa informação? Há também outras coisas que são interessantes que as pessoas não costumam atribuir isto a alguma outra realidade. Elas acham que é uma coisa natural. Você sonha com coisas que você não dá muito valor, mas que passado um tempo, essas coisas acontecem. Fala assim, nossa, há uns 15 dias atrás eu sonhei que eu estava indo num velório. Eu não sabia quem estava sendo enterrado. Mas, puxa vida, agora, olha, o fulano morreu de repente. Meu amigo, vou ter que ir no velório. Ai, será que eu sonhei com alguma coisa que ia acontecer? Mas isso não é só em relação a velório. Isso pode ser em relação à viagem, em relação a eventos, em relação à chegada de pessoas na sua vida, parentes, amigos. Também são fenômenos interessantes
você não tem a inclinação de ler o futuro, mas você começa a ficar preocupado, porque olha, acontece uma vez, depois acontece mais outra, depois pela terceira vez você encontra no mundo físico um fenômeno que você teve um sonho, puxa vida, né? Será que eu não consigo sonhar com os números da loteria? Muita gente caminha por aí. Agora, todas estas são reações do mundo mental que indicam que existe alguma coisa que está produzindo isso, algo que você está acessando. Tem que seja alguma coisa que você leu em jornal ou que você tenha tido alguma informação externa para te produzir esta reação. Um outro fenômeno interessante também é comum. E olha, enquanto eu estou falando aqui, você pode começar a puxar a linha da sua memória. Fala, nossa, isso já aconteceu. Ah, isso também. Outro dia passou isso comigo. Eu tenho um amigo que sempre conta isso. Uma outra coisa que costuma acontecer é você sonhar sempre ou ter sonhos repetitivos com o mesmo lugar, com o mesmo cenário, com a mesma situação. Você sonha sempre com isso. E de onde vem? Você não leu, você não assistiu um filme, você repete de tempos em tempos o mesmo sonho ou a mesma sensação. É interessante, porque deve ter alguma causa. Já que não há uma causa externa, deve haver alguma coisa que produz este fenômeno. Agora, tão interessante quanto tudo isto, é uma experiência feita e aconselhada e ensinada a milhões de pessoas a que possam fazê-la também, inclusive você, que é a experiência do arroz. Às vezes nós já falamos dela em várias palestras na nossa instituição. Como que é essa experiência do arroz? Você, estando em casa, você pode fazer. E ela vai te dar uma prova material de que existe alguma coisa estranha, que não é visível e que também intervém no mundo físico. Você pega e faz uma asepsia através de água fervendo ou põe para ferver 3 frascos de vidro com tampas. Podem ser tampas que lacrem de maneira completa, ou de rosca, ou de pressão, mas não pode entrar ar. Depois, né? Primeiro você coloca para ferver e faz toda uma limpeza, faz uma desinfecção, mata as bactérias. Depois que você fez isso, deixa reservado num lugar protegido para não contaminar. Não põe nada lá dentro, não põe a sua mão, não faça nada. Deixa, agora está esterilizado. Aí você prepara um pouco de arroz, como você faz arroz para comer. E depois que o arroz estiver pronto, você pega com uma colher esterilizada também, que até você já pode ter deixado na fervura dos frascos, e você pega ou 2 ou 3 colheres do mesmo arroz e põe a mesma quantidade em cada frasco. Ao fazer isso, você já colocou o conteúdo dentro dos frascos. Aí você lacra, você fecha, você põe a pressão, você lacra, passa uma fita para não ter dúvida. Aí você já tem 3 vidros iguaizinhos, todos eles com o mesmo conteúdo, vindos da mesma panela, que é a panela do arroz. Depois que você fez isso, você pega um dos frascos e coloca ele num armário qualquer, longe de pessoas, para você saber que ele está lá. O primeiro frasco que sobrou, um deles, dos 2 que sobraram, um deles você vai escrever uma palavra, ou você vai, só para você não confundir, você vai escrever alguma coisa assim. Alegria, eu te amo, felicidade. E o outro, você vai escrever uma coisa, raiva, ódio, tristeza, angústia. E estes 2 frascos, eles vão ficar para que você, colocando-os guardando em algum lugar separado um do outro, você possa ver o que acontece com o arroz que está lá dentro. O primeiro que está alegria, felicidade, amor, eu te amo. Toda vez que você levantar do dia, que você está feliz, ou você chega da rua contente, você vai lá e fala, ai, arrozinho querido, que bom, que eu amo você, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. Você vai falar todas as coisas boas para esse frasco lacrado que tem o arroz.
o arroz do amor. O dia que você estiver nervosa, com raiva, ansiosa, triste, chateada, você pega o outro vidro, que é o do ódio, eu te odeio, você não vale nada, você vai lá e xinga o arroz, mas tem que xingar mesmo. Não pode ser assim uma coisa assim meio, eu vou falar para você, seu feio. Mas não liga não, é mentirinha, é de mentira. Não, você tem que estar sentindo isto. Não adianta disfarçar. Não é só falar sem sentir. E toda vez então que você estiver chateada, nervosa, ou porque viu na televisão uma coisa que te indignou, você vai lá no arroz e fala para ele: bandido, salafrário, olha só, coisa feia. Você projeta nesse arroz, nesse frasco. Por isso que você escreve, que você não confunde com o outro. E você faz essa experiência por 30 dias. Mas deixa os dois num armário, se você não quiser expor a luz, num armário fechado. Se você quiser que eles fiquem visíveis, você põe os dois num lugar em que a luz também possa chegar. Ou seja, a situação dos dois tem que ser igual, seja no escuro, seja no claro. Daí, sabe o que acontece? Você vai ver, depois de 30 dias, o resultado aí na tela para você. O da esquerda, você está vendo, é o arroz que você elogiou, que você disse que ele era lindo, maravilhoso, quando você estava feliz. Olha como ele está. Ele está consistente, está bonito, está vivo. São 30 dias que ele está ali dentro. Agora, o outro da direita, você está vendo que arroz que está apodrecendo. Veja só, como ele está mofado, como ele está desagregando-se. Agora, os dois estão lacrados, os dois. E se você pegar o terceiro que ficou guardado, que você não falou nem A nem B, você tem aquele lá como um comparador. É o mesmo arroz. Você nem elogiou, nem xingou. Ele está lá. Então, normalmente aconteceria com ele aquilo. Agora, você vai pegar o primeiro que você elogia, você vai ver como ele está tenro. Se depois de 30 dias você abrir o frasco, você sente o arroz com o odor de arroz fresco. O outro não. O outro está apodrecendo. E o que é que fez com que ele apodrecesse? Nada físico que você estivesse vendo, porque ele está tão lacrado quanto o primeiro. E se você procurar na internet, você verá milhares de experiências do arroz que foram divulgadas, que estão na internet com o resultado para você perceber que não foi um equívoco da sua parte. E esta é uma das coisas muito importantes que nós estamos começando a pensar em relação a isso que nós vamos estudar. Todos os fenômenos que aconteceram com você, das coisas diferentes, das coisas inusitadas, até que você ouviu alguém te contar, que não foi com você, mas foi com a outra pessoa. Todas estas coisas indicam a existência de algo que não é palpável pelos nossos sentidos físicos, mas que é tão poderoso e tão importante que produz efeitos no mundo físico. Por exemplo, a simpatia que você sente por uma pessoa que você nunca viu. A sensação de que você está num lugar que você já esteve antes, sem que você nunca tivesse estado ali. Ou está passando por uma situação que você sonhou que você ia passar. E quando ela acontece, você fala assim, nossa, eu já passei por isso. Alguma coisa já me aconteceu nesse sentido. Este livro, Nos Domínios da Mediunidade, vai abordar várias destas questões e estará vinculado à nossa visão de mundo, que está ensinando a nossa mente a enxergar além do que os sentidos físicos nos apontam. Você terá condições de compreender o que o Espírito Emmanuel vai nos falar na introdução deste livro, no prefácio, e poderá, compreendendo isto, analisar a sua vida agora com um outro padrão, com um outro prisma. E você entenderá que certos fenômenos não são casuais. Certas coisas não aconteceram à toa. É claro que existem muita futilidade, muita coisa fortuita, muita coisa que não estão assim vinculados
há algo causal, mas boa parte daquilo que a gente chama de coincidência não é coincidência. E é aqui, neste livro, que nós começaremos a pensar sobre estas questões. Por isso, como nós sempre fazemos, nós vamos colocar para você na tela o texto da introdução deste livro maravilhoso, Os Domínios da Mediunidade. Você vai acompanhar conosco e nós somos muito agradecidos a toda a equipe que neste livro, como nos livros anteriores, foi capaz de organizar tudo, desde o cenário, este cenário que você está vendo aqui, ó, atrás de mim, você está vendo um cenário que foi produzido por companheiros muito dedicados. Nós temos esta tela do Pensador, que foi autoria mediúnica do espírito Rembrandt, através da médium Solange Godoy. Temos todos estes pequenos objetos que foram pensados, foram organizados pelo Gaspar, pelo Felipe, pelo Raul. Temos o texto que foi já lido, preparado, com sinônimos, através do Felipe, do Ricardinho, que são os nossos companheiros que nos ajudam na questão de textos em todos os livros. Temos, então, este conjunto de voluntários que amam você, para que você possa ter a alegria de descobrir todas estas coisas. E então, agora, nós vamos dar continuidade com a leitura da introdução. Pega o seu livro, Nos Domínios da Mediunidade, e vamos começar a descascar a cebola, vamos dizer assim, né? Tirar as diversas cascas para chegarmos a compreender como são as coisas. A introdução que você está vendo na tela começa com o título Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. Veja aí o que o Espírito Emmanuel nos apresenta. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando os aspectos da sua conceituação milenar. O que é a ciência, né? Para que ela serve? E nós vamos ver agora que Emmanuel faz uma viagem desde os primeiros estudiosos da questão da matéria. E ele cita aqui, talvez os mais antigos, os gregos. E ele fala que, apesar da teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes do Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas muito pequenas, partículas infinitesimais, que ele chama de átomos, em constante movimentação. Apesar disso, a cultura clássica prosseguiu presa nos 4 princípios de Aristóteles: a água, a terra, o ar e o fogo, ou nos 3 elementos hipostáticos, os 3 elementos substanciais dos antigos alquimistas, que eram o enxofre, o sal e o mercúrio. Com isto, tentando explicar as múltiplas combinações no campo da forma material das coisas. Já no século XIX, Dalton, um outro cientista, concebe, através da ciência, a teoria corpuscular da matéria. E um maravilhoso período de investigações se inicia através de inteligências muito respeitáveis, renovando ideias e concepções em volta daquela chamada partícula indivisível. Dalton, então, está falando dessa partícula que não se divide, que é parecida com aquela partícula de Leucipo, de Demócrito. Aí continua o texto. Extraordinárias descobertas revelam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Continuam os homens a pesquisar, não é? William Crookes surpreende, detecta o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos, formados por feixes de elétrons. Röntgen observa que radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes envolvido por uma caixa de papelão preto e conclui, a partir daí, pela existência dos raios X. Raios X, tudo que é assim indefinido, eles punham o nome de X, não é?
Apesar de estarem dentro de uma caixa de papelão escura, os raios passavam por ela. E então descobre que existem raios que são capazes de passar pela matéria. Aí vem um outro, Henri Becquerel, que está muito envolvido, muito tocado por esse assunto. Ele experimenta o urânio e começa a procurar as radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas perguntas. Já o casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de pechblenda. E então, ao final de ficarem cozinhando a pechblenda, em determinado momento eles conseguem obter uma porção de rádio que começa a emitir uma luminosidade. Velhas afirmações científicas agora tremem nas bases, porque é a matéria que está produzindo esses raios. Rutherford, à frente de uma grande turma de pioneiros, inicia preciosos estudos ao redor dessa radioatividade. Radioatividade, aquela iluminação que eles viram no fundo daquela panela que estava cozinhando a tal da pechblenda. Alguma coisa emitia uma radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza a que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E desde a última quarta parte do século passado, e aqui ele se refere ao século XIX, porque esse livro foi escrito no século XX, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos torna evidente as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos, os estudiosos, de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Planck, Einstein constroem novas e grandiosas concepções. O corpo físico, o veículo de carne, agora, não é mais, nada mais, do que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. Regido pela consciência, um turbilhão de elétrons. Cada corpo que você é capaz de tocar, na verdade, é um feixe de energia que está concentrada, está densificada. A matéria, portanto, segundo todas estas descobertas, é transformada em energia. E a energia, desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o quererem, sacerdotes do espírito. Porque, como consequência dos seus intrincados, os seus dedicados estudos, o materialismo e o ateísmo são obrigados a desaparecer por falta da matéria. Aquela base que garantia a eles aquelas especulações negativistas. Não existe Deus, onde ele está? Eu nunca encontrei com ele, ninguém pode pegar. Espírito? O que é o espírito? Espírito. Quem já viu algum espírito? Quem pode pesar um espírito? Não existe, isso é invenção, isso é invencionice. O que existe é o que a gente pesa, o que a gente mede, o que a gente vê, o que a gente toca. Isso é a matéria. Essa é a base do materialismo. E, obviamente, por causa disto, o ateísmo encontrou um fundamento com esses pensamentos, como que a autorizá-lo a negar a existência do Criador invisível. Porém, o que nós estamos vendo Emmanuel dizer é que quanto mais a matéria era estudada pelos materialistas, mais os materialistas chegavam à conclusão de que a matéria não existe como matéria, como algo denso, porque tudo estava
assim, misturado entre energia e matéria, matéria e energia. E isto foi a facada no materialismo. Coisa que ainda até hoje muitas pessoas não conhecem e que acreditam que o que elas estão vendo é a verdade. Porém, continua Emmanuel a nos dizer, os laboratórios são templos em que a inteligência é estimulada ao serviço da divindade. E ainda mesmo quando essa atividade cerebral se perverta, ela se transforma em alguma coisa usada contra a verdade, transitoriamente subornada por um interesse superior da política, que gera guerras. Apesar disso, o progresso da ciência, como uma conquista divina, permanece na exaltação do bem rumo ao glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, o espírito André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na elevação evolutiva, o homem percebe mais seguramente a inexistência da morte como fim da vida, como a cessação da vida. E agora, mais do que nunca, ele se reconhece na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados, reunidos, solidificados para fins educativos. Volta um pouco aqui esse texto. Olha o que Emmanuel está falando. Vamos ver novamente. E agora, mais do que nunca, o homem se percebe na posição de uma consciência. Não é um corpo, mas é uma consciência que está presa. Como? Imagine, para um pouquinho aí, ó. Imagine que você está falando com um indivíduo que vai mergulhar. Ele vai precisar descer no fundo de um lago, submergindo. É claro que ele precisa de um aparato, porque ele não respira debaixo d'água. Para isso, ele vai precisar de um escafandro, se a profundidade for muito grande. Então, o que ele é? Ele é um ser, uma consciência, que tem que vestir um escafandro adequado para o ambiente onde ele vai, que possa suportar as pressões da água no fundo do lago ou do oceano. Portanto, ele é uma inteligência presa, como ele está falando aqui, retida entre as forças e os fluidos, que provisoriamente estão endurecidos, estão aglutinados, no caso da água, do lago. Para quê? Para que ele possa, chegando lá no fundo, descobrir o que ele foi buscar, compreender o problema que estava acontecendo. Então, este homem compreende pouco a pouco que o túmulo não é o fim, é a porta para a renovação. Do mesmo jeito que o berço é o caminho até a experiência, é a porta de entrada na experiência física. E então observa que o seu estágio no planeta, sua vida física na Terra, é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Ele vai viajar no sentido de progredir. Ele não será um indivíduo que veio à Terra para construir o império material, para ter uma grande empresa, para ter carros novos, para ter um corpo bonito, para se fantasiar, para ser importante. Não é essa a finalidade. E então, Emmanuel nos encaminha para o final, nos dizendo: na grande viagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos, ligando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou
associando-se e ligando-se às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda estamos escravizados às sombras da vida primitivista ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, cada criatura, com aquilo que ela carrega dentro dela, na sua essência, emite raios específicos. Raios específicos. Bota para mim aqui. Raios específicos. Então o arroz. Quando eu falei, eu amo você, e você é lindo, maravilhoso, aquele arroz recebeu raios específicos vindos de dentro de você. E o outro, o que ficou todo mofado, rodadinho, todo apodrecido, o outro também recebeu raios específicos que alteram a matéria, vindos de você quando estava nervosinho, quando estava com raiva. Vamos ver ainda o conceito de Emmanuel. Cada criatura emite raios específicos e vive na onda espiritual com a qual se identifica. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Vão se irradiar dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, nosso amigo André Luiz procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Todavia, o que destacamos por mais alto nas suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados somente esperando pelos fenômenos, encantados com ocorrências sobrenaturais, impressionados e submetidos à falta da lógica na observância das coisas, só porque, você viu aquilo, meu Deus, aquilo lá é místico, é maravilhoso, e perdidos apenas na cata de observações exteriores. Aí vem Emmanuel completando. Sem noção de responsabilidade, sem devotamento à prática do bem, sem amor ao estudo e sem um esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável caminhar nessa peregrinação libertadora para as elevações da vida. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que nós arremessamos, vai ser erguido o nosso domicílio espiritual, naquela onda de pensamentos a que nossas almas se afinizam, se afeiçoam. Isto, em boa síntese, equivale ainda a repetir aquilo que Jesus falou: a cada qual segundo suas obras. Assinado Emmanuel, com data de Pedro Leopoldo, a cidade, 3 de outubro de 1954. 3 de outubro. É uma data bastante significativa para a doutrina espírita. É o nascimento de Allan Kardec, essa data. E é a data que Emmanuel utiliza para fazer o seu prefácio. E olha que prefácio primoroso, não é? Coisa linda. E que tem a ver com tudo aquilo que nós aqui falamos no começo. A sua afinidade com o bem faz você identificar pessoas bondosas e ser simpático a elas. Mas pessoas que têm vibrações negativas causam um impacto desagradável. A não ser que você também seja uma pessoa que goste das mesmas torpezas. Você já notou que um pecador não anda ao lado de um santo? Ainda que o santo procure o pecador para ajudá-lo?
Você já notou que as pessoas que vão cometer crimes geralmente vão sempre atrás de companhia? Se você quer fazer uma coisa nobre, às vezes você procura, não encontra ninguém que quer ir com você. Mas se é para uma bebedeira, se é para uma farra, se é para alguma coisa assim, excitante, tem sempre gente que se candidata a ser sua companhia. Por quê? Por causa da afinidade de ondas, mentes, raios, nas quais estas partes se identificam. Então, quando você passar por aquelas situações estranhas, saiba que alguma coisa foi detectada pela sua personalidade naquelas circunstâncias. Você pode ser que já tenha saído do corpo durante a noite e ido naquele lugar antes de seu corpo ter sido levado pelas suas próprias pernas até lá. E quando acontece, materialmente falando, você fala assim, nossa, parece que eu já estive aqui. E é verdade. Seu espírito já foi para lá. Seu espírito já esteve lá ou já lhe foi mostrado aquele lugar em sonho por algum amigo espiritual que quisesse preparar. Estas são coisas intrigantes para quem não sabe, mas são ainda mais maravilhosas para quem aprende. Por isso, faça você, tenha curiosidade, faça a experiência do arroz. Para começarmos este livro e veja como Emmanuel tem razão. Que nós possamos nos lembrar de André Luiz, o Espírito, possamos agradecer o carinho e o denodo de Francisco Cândido Xavier, que foi essa criatura maravilhosa e que também, segundo nos contaram alguns mais íntimos do Chico, está representado nesse livro, nos domínios da mediunidade. Quem sabe quando a gente chegar lá no meio do livro, a gente possa revelar para você quem é o Chico nessa história. Mas ele está bem camuflado, para que as pessoas não ficassem endeusando ninguém. Mas você vai ver, como todos nós somos médiuns, apenas precisamos melhorar moralmente, estudar, nos dedicarmos a praticar o bem e termos confiança na bondade divina. Este é o espírito da letra. Esperamos que você possa desfrutá-lo e que agora, no próximo programa, na próxima semana, nós já estaremos indo para o capítulo inicial, o primeiro capítulo. Você vai atrás do Estudando a Mediunidade, já vai lendo o livro, nos domínios, e assim, semana que vem, nós já vamos começar a história. Nós ficamos muito felizes de contar com você. Fale para os seus amigos, dê o seu joinha, compartilhe, mande para mais pessoas. Vai fazer assim, eu pensei que tinha acabado o espírito da letra. Não acabou não, está aqui de volta. E assim, nós desejamos muita felicidade para você. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e muita paz.